Bom dia, amigos. Através desse vídeo eu irei apresentar a vocês mais uma aula das 27 aulas que eu apresento no meu site, o anildo-mota.com. Apresentarei essa aula passo a passo, ensinando como efetuar um desenho, que no caso o nosso modelo será o ex-presidente Lula da Silva, né? Uma pessoa extremamente carismática, que infelizmente está com algum problema de saúde, e vamos torcer que ele se recupere o mais rápido possível, né? Portanto, essa aula será como efetuar o desenho do Lula, passo a passo, okay? Utilizando o lápis grafite. Bem, apresentarei a vocês agora o material que irei utilizar. Durante a aula, o material utilizado será, evidentemente, o lápis grafite da série B, ou seja, em meu site, o anildo-mota, anildo-mota.com, eu ensino a uma área específica da qual eu explico de forma mais detalhada, né, específica a utilização do material e o material em si, né? E lá vocês vão encontrar com relação ao lápis que eu estou utilizando aqui, que é um lápis da marca Staedtler, e trata-se de um lápis da série B, não da série D ou H, que no caso a série H corresponde aos lápis mais duros e a série B corresponde aos lápis mais moles, ou seja, os lápis que possuem o grafite mais duro ou o grafite mais macio. No caso, se é macio, o efeito é mais escuro, né? Você consegue criar efeitos, sombras mais escuras utilizando um grafite da série B. Quanto maior o número, mais escuro e macio é esse lápis. E no meu site eu explico exatamente as diferenças entre cada um, os lápis série H e os lápis da série B. Portanto, vamos trabalhar com um lápis Staedtler. Quando eu digo Staedtler, eu não estou querendo dizer com isso que vocês têm que sair à procura de um lápis da marca Staedtler, não. Há uma variedade de marcas de lápis no mercado, e todos eles acompanham essa especificidade que se trata da categoria da série, ou seja, do H, HB, B1, B2, B3, todos eles acompanham essa definição, porque essa numeração é que especifica a qualidade do lápis. Portanto, independente de ser Staedtler, você pode conseguir outras marcas. E eu confesso que algumas pessoas, eu trabalho muito com Staedtler, e algumas pessoas me perguntam, então, mas o Staedtler é um excelente lápis? Não, isso não funciona bem assim. Vamos supor, quando você começar a trabalhar com uma determinada marca, procure ficar com ela, porque manter-se sempre com ela, porque você vai aprender a trabalhar com ela, a conhecê-la, a descobrir os efeitos que essa marca de lápis oferece, né? Que cada uma tem uma particularidade, ou seja, e você vai dominando trabalhar com esse lápis, vai dominando os efeitos, as técnicas, e portanto quando você efetua uma troca para uma outra marca, você sente porque há sempre alguma diferença na fabricação, na preparação do grafite, né? Ou mais goma ou menos goma. Por isso eu, como comecei sempre a trabalhar com Staedtler, criei o lápis do Staedtler, então eu conheço o efeito do Staedtler, o efeito do lápis, o 2B, o 5B, o 2H, eu já conheço, já estou tão habituado a ela, que por isso trabalho sempre com Staedtler. Mas, como disse, vocês não se preocupem com esse detalhe, né? Se encontrar uma outra marca, desde quando seja uma marca com um certo nome no mercado, ou seja, uma marca conhecida, só se preocupem em escolher o lápis de acordo com a série que irá se trabalhar, ok? Com um HB ou um 2B. Portanto, além do lápis, trabalhar com o XACT, e você deve me interrogar
Bem, o X-Acto é para efetuar a ponta do lápis. Por que não utilizar um apontador? E eu respondo a vocês o seguinte, aqui o apontador, evidentemente você consegue efetuar uma boa ponta no lápis. Só que essa ponta, o grafite não estará tão exposto. Você terá uma ponta muito bem feita, mas muito pouco grafite exposto. Enquanto com o X-Acto você pode fazer uma ponta comprida e expor bastante o grafite, ok? E aí você mais uma vez, mas qual a utilidade que me vale ter o grafite exposto, né? Uma ponta muito grande com um grafite muito exposto. Bem, é que a vantagem está em uma das funções principais, principalmente do lápis da série B, o mais escuro, é na hora de efetuar as sombras. As sombras, você não deve efetuar as sombras utilizando a ponta do lápis, ok? Você deve utilizar as sombras utilizando a lateral do grafite. Com a lateral do grafite é que você vai conseguir efetuar sombras mais uniformizadas, mais largas, sem variar muito na tonalidade. Portanto, isso é muito importante. E o fato de ter um grafite exposto, uma ponta muito longa, te dará essa vantagem, ok? Depois, na segunda parte do desenho, irei utilizar o grafite. Esse grafite, a lapiseira. E essa lapiseira, na realidade, é conhecidíssima, a maioria das pessoas já a conhecem, é muito comum. Dentro comporta a mina, ou seja, o grafite. E você tem a possibilidade de utilizar um grafite de acordo com o efeito que você quer conseguir no desenho. E neste caso eu irei utilizar a lapiseira para criar efeitos mais escuros, mais fortes. Portanto, o grafite é da série B, o mais forte, né, para conseguir efeitos mais escuros, para conseguir criar um contraste entre o claro e o escuro, né, conseguir esse efeito que é muito importante no desenho. Para você conseguir dar realismo ao desenho, você tem que criar esse efeito de claro e escuro, ou seja, áreas bem claras e áreas bem escuras. Esse contraste é que vai dar volume e vai dar realismo ao desenho. Ok? Eu explico em detalhes a utilização desse grafite no meu site, tá? Não esqueçam, visitem o site. Eu tenho lá à disposição de vocês, como disse antes, 27 aulas explicadas passo a passo. Dessas 27 aulas, vocês têm não só o desenho a lápis grafite, como tem também pinturas com pastel seco, pinturas de retratos utilizando pastel seco e usando também a aquarela, tudo explicado em detalhes. Bem, voltando ao nosso desenho aqui do nosso amigo Lula, nós já temos o lápis, tem uma lapiseira, temos o X-Acto, temos a caneta borracha, que na realidade isso é uma borracha só que em formato de caneta, e dentro se encontra a borracha. Tem a utilização, ou seja, o sistema é semelhante ao da lapiseira. Você compra as borrachas que vêm separadas, assim são compridas, e coloca na caneta. E assim você pode utilizar a borracha de uma forma mais direta, mais simples, para criar efeitos mais específicos, né? Temos também o esfumil. Esse é uma dos instrumentos fundamentais no nosso trabalho, porque ele servirá para espalhar o grafite e criar efeitos de sombras, né? E dar ao desenho um efeito mais realista. Temos também uma simples vassourinha para efetuar a limpeza quando você utilizar a borracha, né? Isso é utilizado pelas mulheres geralmente para se maquiarem. E é muito bom quando você utiliza uma borracha, usar a vassoura para efetuar a limpeza, porque na maioria dos casos as pessoas passam a mão. E ao fazer isso, sem você dar conta, você está se espalhando grafite, você está de alguma forma afetando o desenho. E se sua mão estiver suada ou se estiver ligeiramente suja ou coisa parecida, você pode acabar por estragar um trabalho que na maioria dos casos acontecem quando estamos para finalizar, né? Quando vem aquelas falhas que estragam tudo. Então, para evitar, usem a vassourinha para limpar.
O lenço de papel também, que é fundamental para espalhar o grafite e criar os efeitos de claro e escuro e dar uma textura mais realista à pele, ok? Tenho aqui também que é o porta-minas, onde se encontra várias minas, com várias séries, da qual, a depender do efeito que eu queira criar no desenho, utilizo uma delas na lapiseira, correto? Bem, com relação à borracha, essa vai ser uma borracha branca, uma borracha macia, né? Caso você eventualmente venha cometer alguma falha, portanto, uma borracha branca e macia que não venha sujar o trabalho. Nada dessas borrachas de cores esverdeadas, duras, que às vezes acabam por arranhar o papel, né? Acaba por apaga, mas apaga de forma tão forte que leva também um pouco do papel do desenho, né? Portanto, utilize uma borracha macia. Ok, agora vamos então para o esboço inicial, o esboço que deve ser efetuado para, a partir desse esboço, começarmos a colocar as sombras, começarmos a criar luzes e criar efeitos, dando realismo ao desenho. Portanto, temos aqui o esboço pronto. Bem, com relação à preparação do esboço inicial, muitas pessoas têm dificuldades em olhar para a fotografia e copiar diretamente na folha. Por isso, no meu site www.anildo-mota.com, como vocês podem verificar abaixo, eu ensino técnicas que facilitam esse tipo de trabalho, o esboço inicial. Essas técnicas eu ensino de forma bem específica, são várias técnicas, da qual você poderá escolher uma delas para efetuar o esboço inicial de qualquer trabalho. Portanto, visitem o meu site e vocês encontrarão uma página que explica de forma específica a utilização dessas técnicas, né? As técnicas de copiar e de preparar o esboço principal. Pronto, já temos aqui então ele pronto. E vamos começar o desenho do Lula. Como vocês podem ver, eu começo pelo olho esquerdo, o esboço. O porquê de começar pelo olho esquerdo? É sempre bom você começar um desenho sempre da esquerda para a direita. Por que isso? Porque se você começar da direita para a esquerda, à medida que você vai desenhando, então obrigatoriamente a sua mão vai acabar ficando por cima do desenho que já foi feito, para você conseguir concluir o restante que está mais à esquerda. E nesse processo de desenho você acaba manchando o desenho embaixo, você acaba com a palma da sua mão criando manchas desagradáveis. Então comece sempre da esquerda para a direita, e assim você estará trabalhando sempre livre, embaixo da palma da sua mão, não estará um desenho sendo chocado, não estará um desenho sendo prejudicado pela palma da sua mão, ok? Então comecem sempre da esquerda para a direita, como podem ver no desenho. Com relação ao cabelo, como podem ver nesta foto, eu já utilizo um lápis da série B mais escuro para criar os efeitos das mechas no cabelo. E podem ver também a utilização do esfuminho. Estou utilizando aqui para espalhar o grafite, né? Está em ação também o lenço de papel para criar os efeitos que eu expliquei para vocês. Ok? O lenço de papel é fundamental na conclusão do retrato. Aqui vocês podem verificar, eu trabalhando já com o grafite, utilizando a lapiseira, utilizando já um grafite mais escuro e começando agora a criar os efeitos mais escuros para procurar criar um contraste entre o claro e escuro e, consequentemente, dar mais realismo
ao desenho. Aqui nos olhos, comecei de novo pelo olho esquerdo do Lula. Pronto, vocês devem agora me interrogar, mas agora sua mão está por cima do desenho. Bem, eu aconselho a vocês, quando chegar nesse processo, utilizar por baixo da palma da mão uma folha de papel, tá, para evitar esse contato. No meu caso aqui, eu não estou utilizando porque a prática já são tantos anos que eu já consigo efetuar esse tipo de desenho sem me preocupar com o que vai ocorrer por baixo, porque eu já tenho uma posição da qual eu coloco as mãos em que evita o contato. Ok? Agora, vocês podem ver aqui o uso da borracha, a lapiseira, a caneta borracha, criando efeitos nos olhos. Okay. Temos aqui já o rosto do Lula, com todas as luzes, as sombras. Podem verificar nos olhos esse efeito interessante criado utilizando a caneta borracha. E trabalhando com esse fuminho para se conseguir esse brilho nos olhos dele. Okay? Isso é derivado justamente, como eu disse antes, saber dominar o jogo de claro e escuro e com a ajuda do lenço de papel e esfuminho. No grafite mais escuro, você consegue realizar esse tipo de efeito. Ok? Olha, não esqueçam de visitar o site. Vocês têm lá, como eu disse antes, várias e várias aulas, todas explicadas passo a passo. Algumas pessoas me interrogam: bem, você ensina no seu site a desenhar e a pintar, mas o que é que você ganha com isso? De forma gratuita? Não, eu em primeiro lugar gosto de ensinar, né? E carrego como lema que ensinar e aprender duas vezes. Para mim, eu tenho o maior prazer em passar o meu conhecimento para as outras pessoas. E evidentemente que, como vocês podem observar no site, para poder manter o site, evidentemente os gastos inerentes a hospedagens, a domínios e pronto, todas esses procedimentos necessários para manter o site, eu procuro ter algum retorno, evidentemente, na venda dos cursos de DVDs que eu apresento aqui, cursos esses que são bem mais específicos do que esta aula que estou apresentando. São cursos que levam mais de 2 horas e meia cada DVD, no qual eu explico de forma específica e detalhada cada passo do desenho, cada efeito a criar. Ensino também como se desenvolver o lado direito do cérebro. Algumas pessoas perguntam: o que quer dizer com isso? A parte criativa, a nossa parte criativa é de acordo com os estudos realizados pelos cientistas, encontra-se no lado direito do cérebro. E quando um artista está desenvolvendo um trabalho, é a área do cérebro em que mais há uma ação, é a que mais entra em funcionamento. Portanto, há uma técnica de efetuar, de você conseguir desenvolver essa parte criativa, né? São exercícios de visualizações em que eu explico de forma detalhada como você fazer para trabalhar e desenvolver o seu lado direito do cérebro. Ou seja, são técnicas fantásticas que após algumas aulas, após alguns exercícios, você passa a utilizar as técnicas ensinadas e você vai ver como você vai ter uma melhoria enorme no desenvolvimento do seu trabalho, na forma de desenhar. Na realidade, trata-se de um exercício de visualização no qual você terá que visualizar a fotografia que irá desenhar de uma forma diferente. Não é a forma tradicional, olhar para o olho, olhar para o nariz, olhar para a boca e começar a desenhar. Não, há uma outra maneira. E é esta maneira que leva o seu cérebro a ter uma nova percepção do desenho e que acaba por habituá-lo a ver de forma diferente o retrato que está executando. E assim você acaba por conseguir criar efeitos fantásticos de forma bem mais realista. Ok? Portanto, não esqueçam de visitar o meu site
E aí outra coisa também, além dos DVDs, eu trabalho também com as publicidades do Google. E pronto, para muitos sabem que essas publicidades, cada vez que eu recebo visitas, cada vez que as pessoas vão lá efetuar uma visita a uma dessas publicidades, e eu acabo tendo algum retorno, mínimo, mas como diz na gíria popular, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Portanto, essas publicidades também é que contribuem para o desenvolvimento do site, né, para manter, para que haja algum retorno. Como eu disse antes, embora pequeno, mas é o bastante para poder me dar esse incentivo de continuar trabalhando e continuar ensinando, continuar recebendo por parte dos meus alunos fotografias dos trabalhos deles para que eu analise, para que eu dê sugestões, e tudo isso eu faço através desses cursos que eu ofereço. Os cursos através do DVD é apoio online, e os alunos têm essa possibilidade de, ao mesmo tempo que estão tentando em casa desenvolver o seu trabalho, estando sempre em contato comigo, enviando as fotografias por e-mail dos trabalhos, e eu vou procurando corrigi-los e procurando orientá-los no sentido de fazer um trabalho, de desenvolver a sua técnica, ok? Portanto, não esqueçam de visitar o meu site, tá bom? O www.anildo-mota.com. Estarei à espera de vocês lá, e em breve estarei com uma nova aula, tá bom? Para manter essa chama acesa, esse amor pela arte, que é o que nos faz seguir o nosso caminho de uma forma mais tranquila, mais em paz. Que é isso que as artes representam, uma paz de espírito, tranquilidade, né? E uma forma de ver o mundo mais poética. Tá bem? Olha, obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.